Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 21º domingo do tempo comum. E neste domingo, o dia do Senhor, em que nos reunimos de modo muito especial em nossas igrejas, esses edifícios construídos com pedras, recordamos que somos um corpo vivo que tem como cabeça o próprio Cristo. E o trecho do Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 16 em diante, vamos acompanhar Jesus que vai constituindo a primeira comunidade, a comunidade apostólica, a comunidade com aqueles e aquelas que estavam aderindo à sua pessoa. E já depois de muitos sinais que Jesus havia realizado, Jesus se retira para uma região, Cesareia de Filipe, com o grupo apostólico e faz uma pergunta crucial em dois momentos. Primeiramente, quem dizem os homens, quem dizem as pessoas, qual a impressão que as pessoas têm da minha identidade? E aí vem muitas respostas, e de fato as pessoas tinham muitas ideias a respeito do que seria, quem seria Jesus, um grande mestre, alguém que venceu a morte, alguém que inclusive já morreu e voltou, de modo especial, alguém que está preparando a vinda do verdadeiro Messias. Então Jesus pergunta àqueles que estavam convivendo com ele dia a dia, para aqueles que ele um dia chamou e mudou a rota de suas vidas. E para vós, quem dizeis? E para vós, quem eu sou? E Pedro então toma essa iniciativa. Simão, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E é esta a expressão forte que a igreja tem repetido desde então. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador, o mediador da salvação, a chave de leitura para a vida de cada um daqueles que, descobrindo, quer um dia alcançar a salvação. E isto brota do coração de Pedro, mas não só da sua iniciativa, mas da iniciativa do Pai de lhe revelar isto. Porque a fé, a capacidade de dizer essas palavras e de viver uma vida para sustentá-las, a fé é dom, a fé é graça. E por isso que necessitamos sempre, cada vez mais, da graça para sustentarmos as principais, as essenciais afirmações da nossa vida e da nossa fé. E Jesus, diante desta resposta, ele declara então que tu és, mudando o nome de Simão para Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Há um jogo do vocábulo grego. Petros é um pedregulho, uma pedra que se pode pegar e lançar. Petra é uma rocha firme. É sobre esta pedra que eu construirei a minha igreja. A igreja é de Cristo. A igreja não é dos homens. E ela é forte, ela não será vencida por nenhum mal e suportará todas as adversidades até o fim, até a plenitude da história, porque está solidificada na pessoa de Jesus Cristo,
o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz e ressuscitou, que inaugurou um novo jeito de ser e de amar na história. E este jeito de ser e amar que cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, busca também na própria vida assumir e viver. E Pedro, então, pedra, ele se unirá à solidez da rocha, na medida em que buscar fazer da sua vida a vida do Senhor. Na medida em que, enquanto vigário de Cristo nesta terra, buscar transformar o seu olhar, os seus gestos no olhar do Senhor. E aqui, queridos irmãos e irmãs, compreendemos então que nós, como igreja, eclésia, Assembleia de Convocados, somos chamados na unidade a unirmos cada vez mais à rocha que é o Senhor, o fundamento da igreja, que é composta por cada um de nós. Desta maneira, queridos irmãos e irmãs, hoje é dia de rezar e agradecer ao Senhor pela graça da igreja. Mas também, antes de agradecermos pela igreja que nós formamos, é nos perguntarmos o quanto de fato a resposta "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", é uma resposta que tem um quê de meu, de pessoal. O quanto de fato creio que Jesus, o Cristo, ele é o meu Salvador. E sendo o meu Salvador, a partir disto nós formamos um nós, que é a igreja. Queridos irmãos e irmãs, rezemos hoje pelo Santo Padre Papa, pelos bispos, por aqueles que têm esta missão tão grande de continuar a missão apostólica, por todos os padres, mas também na conclusão desse mês vocacional, por cada leigo e leiga que assume a sua parte na evangelização, que não se usa da igreja, mas a serve, para que muitos possam conhecer Jesus Cristo. E antes de conhecermos muitas coisas sobre Jesus, é preciso tirarmos tempo para podermos de fato cultivar uma relação com o Senhor. Que hoje Ele os abençoe pela intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.